Bom, primeiramente gravar esse vídeo foi um convite do Espírito Santo de Deus, até mesmo porque a gente não está com muito tempo devido aos sinais aí da volta de Jesus notórios, claros, para perder tempo. Eu já tinha reparado isso na estratégia evangelística que o Senhor Jesus me deu, que o Espírito Santo me deu nesses últimos anos, que aí tá firme? E a pessoa falava, tô, e com Jesus, né? Aí eu com Jesus, a pessoa não entendia, eu com ele, com Jesus, eu tá em qual igreja? E era um desagrejado, uma pessoa ressentida, tinha tido algum problema na igreja e ficou perdido por aí. E aí eu ia, acolhia com a palavra de Deus e dava as direções que o Espírito Santo de Deus me passava. Só que hoje, como já está muito evidente, muito próximo à volta do Senhor Jesus, esse trabalho de perda das almas estão acontecendo basicamente dentro da casa de Deus, seja por N motivos. Um por ignorância, outro porque as pessoas estão sendo enganadas, elas até têm conhecimento da Bíblia, elas têm bastante conhecimento, mas elas estão sendo enganadas porque elas estão confiando no que os olhos veem e não estão dependendo totalmente da palavra, estão substituindo a voz de Deus pela voz de homens de Deus, mulheres de Deus, e essas pessoas, algumas delas estão envolvidas com grupos satânicos, com grupos malignos, estão envolvidas em causas injustas, estão envolvidas em situações por conta de questões principalmente de dinheiro, ou seja, são pessoas que venderam a fé por uma questão financeira, por uma questão de network, de estar bem colocada, são pessoas que não vivem mais o evangelho 100%, um evangelho genuíno. E a principal forma da gente saber se a gente está sendo cercado, rodeado por grupos satânicos ou por grupos com influência demoníaca, é a gente entender uma coisa. Todos nós cristãos estamos em um certo tipo de guerra agora. Você está numa situação que só o sangue de Jesus para te dar luz, te mostrar como sair dessa situação, como sair dessa circunstância, como sair desse problema. Uns estão vivendo problemas no ambiente de trabalho, perderam o emprego, estão desempregados, outros estão envolvendo, e por isso estão com problemas financeiros, outros estão vivendo problemas de relacionamento, pais com filhos, esposa com esposo, esposo com esposa. Outros estão vivendo problemas de cunho social, não estão se identificando em algum grupo, estão sofrendo dores emocionais por isso, seja esse grupo de amigos, seja esse grupo de família, sofrendo rejeições, sofrendo calúnias, passando por invejosos no meio do caminho e sofrendo por isso. Então, assim, se você é cristão, você hoje está vivendo. Desculpa aí o barulho. O barulho de fusca, né? Se você hoje é cristão, você está vivendo uma luta, ponto. Primeiro, Satanás ele quer a sua alma, ele quer a minha alma. Então você está numa situação. E como resolvemos as situações? O problema todo não são os problemas, mas são os métodos que usamos para resolver os problemas. E como crente 100% genuíno, seguidor de Jesus, porque esse que deve ser o nosso maior e melhor seguidor inspirador, a gente tem que entender que para seguir Jesus eu tenho que fazer o que está na palavra. Não existe como ser seguidor de Jesus e tem uma exceção aqui. Eu posso burlar essa regra colar. Não tem. Jesus, ele não burlou nenhuma regra. Jesus, ele foi 100% a imagem de Deus. E nós estamos aqui nessa corrida tentando o quê? Nos inspirar nele, tentando ser o mais parecido com Jesus possível. Aí, alguns vão dizer, Juliana, é impossível ser 100% Jesus. Então por isso eu não vou nem tentar. Deus, ele sabe a cruz que cada um carrega, até porque foi o próprio Deus que desenhou todos os dias da minha vida e da tua. Então ele nunca vai dar uma cruz que você não possa carregar. Só que, mediante o carregar dessa cruz, o Espírito Santo ele está nos observando. Ele quer saber que, mediante um prego que a gente encontra no meio do caminho, a gente vai xingar, a gente vai chutar para cair no caminho do nosso irmão, a gente vai catar e vai falar, vou ser mais atento, vou prestar mais atenção. Ou seja, ele quer saber se a gente vai culpar os outros, se a gente vai prejudicar os outros, se a gente vai resolver o problema, catar o pregão lá do meio do caminho e cuidar da nossa ferida e cicatrizar, ou se a gente vai ficar lá deixando o sangue jorrar e culpando Deus e o mundo pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelas nossas más escolhas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas má decisões.
Porque enquanto nós decidirmos ser meninos na fé, meninas na fé, Deus não vai ter como apresentar o melhor dele. Deus não vai ter como nos usar de forma com excelência, usar o 100% dele em nós. Se ele observar em nós um coração de menino, um coração de menina, um coração de criança, um coração um coração inclusive do mundo, porque a gente é muito eficaz em apontar os erros dos outros, criticar os outros, apontar a solução do problema para os outros. Mas quando estamos nós resolvendo qualquer conflito, qualquer situação, nós queremos, sabe, um cafuné no nosso pecado, nós queremos uma palavra que passe, que massageie as nossas fraquezas, os nossos erros, né? Então a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha namorada, do meu noivo, a culpa é do meu filho, da minha filha, a culpa é da vizinha, né? A culpa é da igreja, a culpa é de todo mundo, mas a culpa nunca é minha. E Deus, ele está no meio desse conflito, no meio dessa situação, provando-nos para ver se nós vamos agir de acordo com Deus. E a primeira coisa, de acordo com os princípios de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. E o primeiro e o segundo mandamento é óbvio. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, nessa situação, nessa circunstância que eu provoquei, que eu causei, que eu estou inserida, eu estou amando a Deus acima de todas as coisas? É a primeira pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa tarde. E a segunda pergunta é: eu estou amando o meu próximo como eu amo a mim mesma? Eu estou fazendo para o meu próximo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim? Eu posso falar assim no mundo espiritual: Deus, isso que eu estou fazendo agora, eu quero que Deus me dê em dobro. Porque é assim que você pega se você está sendo justo ou injusto, se você está sendo bom ou mal, se você está sendo fiel ou se você está sendo infiel. No seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua igreja, na comunidade lá do cursinho de alemão, francês, inglês que você está fazendo, você tem que tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Você tem que falar dos outros aquilo que você gostaria que falasse de você. Você tem que agir com os outros da forma como você gostaria que agisse com você. Esse é o segundo mandamento. Então não espere favor de Deus, não espere bênção de Deus. E olha, Deus não é um Deus de barganha. Ah, então vou fazer o que está certo, porque aí eu vou ganhar alguma coisa de Deus. Para! Você não é mais menino nem menina na fé, você não vai viver disso. Você age e faz as coisas por Deus porque você ama a Deus. E você sabe que Ele é o teu Pai. E que se Ele é o teu Pai, Ele quer o melhor para você. Para de ficar, sabe, no blá 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 desses coaches da vida. A vida cristã, ninguém tá aqui na Disneylândia, não. A gente tá no meio de uma pandemia, as pessoas estão morrendo, sim. A situação tá piorando. E a Bíblia diz que é o princípio das dores. E Deus está provando se você vai negar a Deus ou não. E dependendo de quem eu sou para Deus, você primeiro tem que saber quem você é para Deus. Quem eu sou para Deus? Deus, Ele tá de braços abertos, sabe? Querendo nos abençoar, querendo nos ver aqui viver de forma próspera, de forma digna. Mas para isso, eu e você, a gente tem que fazer a nossa parte. E a primeira parte é saber quem você é em Deus. E saber que Deus cria expectativa a seu respeito, sim, mas Deus não é um Deus irresponsável, não. Ao ponto de ver, compara você com uma criança de 2 anos, se você está se comportando como tal, e você está atravessando a rua e está vindo um caminhão e Deus vai deixar lá você, sabe, se estabacar no meio daquele caminhão. Muitas das vezes Deus vai ter que pegar a mão, igual a gente pega a mão do nosso filho, lembra? Eu ainda não sou mãe, não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos e já fiz isso várias vezes. Você vai pegar a mão, você vai dar um puxão, entendeu? E você não vai nem se preocupar se vai dar dor no braço, dor no dedo. Você vai pegar aquela mão e você vai arrancar da direção do abismo. Você vai arrancar aquela pessoa da direção do abismo. E para isso muitas vezes vai doer. E para isso muitas vezes vai dar uma contenção no braço. E para isso muitas vezes pode ralar o pé no asfalto. Por quê? Porque a pessoa está andando como quem estivesse indo para a Disneylândia. E a gente está numa guerra, numa batalha espiritual. Então, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Se coloque no lugar das pessoas. Sai desse lugar de vitimização. Oh, como eu sofro. Oh, como me dói. Oh, como isso. Oh, como aquilo. Sai. Porque enquanto você está nesse lugar de vitimização, o Espírito Santo de Deus não pode trabalhar em você. Você tem, sim, assumir os seus erros.
E num outro canal de comunicação aqui no YouTube, que faz parte do Ministério Juliana Luz, eu falei sobre isso, assuma os seus erros. Ninguém vai conseguir ser justo e ter nenhuma vitória, principalmente com Deus, se você não assumir os seus próprios erros. E você entender que Deus, ele tá lá, olha, cansado de ver Satanás se aproximar do tribunal dele, apresentar a minha vida e a tua e falar, olha lá, ó, não tá cumprindo a palavra não, olha lá, ó. Olha lá, ó, tá ouvindo fulano, tá ouvindo Beltrano, que me serve, tá? Olha lá, ó, que me serve. Ele acredita mais em homem, ela acredita mais em mulheres, olha lá, do que em mim, do que em mim. Mulheres que servem a mim. Esse é o papo de Satanás, lá no altar para Deus. Às vezes a gente acha que não está ouvindo o diabo, a gente está ouvindo os endemoniados. Se você sabe o que você fez de bom ou de ruim, e se você está à sua volta de crente que está fazendo cafuné no teu pecado, de crente que tomou tuas dores em detrimento do justo, em detrimento da pessoa que é inocente, tu acha que tu tem quem do teu lado se não é endemoniado? Ou satanista, né? Que tem um monte dentro da igreja. Do Senhor Jesus. Inclusive até mesmo no altar. Estamos no final dos tempos. Estamos no final dos tempos. Agora sim. Oh, o papo da Juliana vai chocar. Oh, o bate-papo com a Juliana vai escandalizar. Oh, o bate... Sabe o que escandaliza? Escandaliza é pecar contra o Espírito Santo de Deus. Escandaliza é pegar os utensílios da arca e fazer mau uso deles. E ser repugnado pelo Deus vivo. Isso é que escandaliza. Sabe o que escandaliza? Escandaliza é a gente não se escandalizar com os nossos erros. E a gente querer justificá-los, porque enquanto a gente quer justificar os nossos erros, a gente não vai ter vitória com Deus. A gente pode ter vitória com os homens de Deus, entre aspas, a gente pode ter vitória na igreja, a gente pode ter vitória aqui nessa terra, mas no grande dia, malditos do meu Pai, apartai-vos de mim. E a salvação, ela é algo tão precioso. E a fórmula é a mesma, só que o que a gente vê hoje é princípios do mundo sendo adaptados dentro da casa do Pai, dentro da igreja. Poder. É isso. Ah, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Eu poderia pensar nisso gravando esse vídeo. O que vão pensar de mim? Gente, eu não estou interessada em que vão pensar de mim. Estou interessada que hoje eu dobrei meu joelho. Estou interessada que hoje eu passei um tempo a sós com Deus especial. Um tempo que foi Deus ministrando comigo. E Deus soprou para mim vários títulos, vários temas. Um dia especial, um dia de ficar eu e Deus. E ouvir, atentar o que Deus está me falando. E o que Deus está me falando é isso. É isso que eu acabei de gravar. Temos que nos colocar no lugar do próximo. Senão a gente não vai conseguir viver o segundo mandamento. Se a gente não conseguir ter empatia. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas. E amar é a Deus, tá? Não é amar as coisas de Deus, não é amar as pessoas de Deus, não é amar os propósitos de Deus para minha vida, a missão que Deus tem para mim, é amar a Deus, a Deus. E quem pode dar esse entendimento? Somente Deus e somente a Bíblia. O que acontece hoje em dia, eu vou ser bem claro, a gente está vivendo uma era que a mente, ela está sendo muito bombardeada. E hoje fica no nosso subconsciente tudo aquilo que a gente viu. Tudo aquilo que a gente viu, mesmo que você não queira, eu não queria ver aquilo, você vai ter aquela memória, mesmo que seja guardada dentro da sua mente, ela pode ser ativada a qualquer segundo, e Satanás sabe disso. Então eu estou todo errado, eu estou recebendo conselho de pessoas que sabem que eu estou errada, e que entre o inocente e eu, elas, claro, estão comigo. Eu abro portas, eu abro caminhos, eu vou favorecer dinheiro, mas o inocente vai virar vilão nessa história. Onde essa pessoa é boca de Deus ou boca de qualquer coisa nessa vida? Independente do que seja considerado. A Bíblia diz que no final dos tempos, até os escolhidos serão enganados. Você quer ser enganada?
Você quer ser enganado, meu irmão? Você quer ser lá, na hora que a trombeta tocar, bater na porta do céu e Deus falar assim, perdão, você foi enganado, tá? Te mandei tanto profeta, te mandei até... Você queria que anjo descesse do céu e desenhasse para você. Porque para analisar qualquer situação, a gente não precisa, sabe? Assim, ter tanto conhecimento bíblico, não, que a gente precisa ter unção e vida com Deus. Pra gente ver, bom, eu sei se eu tô certa, eu sei se eu tô errado. Eu sei quem tá aqui à minha volta, sabe que eu tô errado e tá apoiando o meu erro. Tá fazendo cafuné no meu pecado. Tá dizendo que o bem é mal, o mal é bem. A Bíblia fala que condena isso. Ai daquele que chamar bem de mal e mal de bem. Ai daquele, a Bíblia fala isso. Eu já fiz posts sobre isso lá no Facebook, já fiz textos falando sobre isso. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ai, sabe o que é ai? Ai quer dizer que vai sofrer. Ai, ó, ai, a gente fala ai quando tá sentindo dor. Entendeu? Então, se você não lembrar lá de Isaías 5, 20, né? 21, 22, você vai padecer, meu irmão. Você vai padecer, meu irmão. Se não for padecer aqui, vai padecer lá no inferno. E eu já ouvi os gritos do inferno. É algo, eu falo com propriedade, porque é algo que não foi legal ouvir. Eu tô fazendo a segunda parte do vídeo porque tá pesado. Então, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Dos que dizem que as trevas são luz. Dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que se fazem passar por sábios e astutos aos seus próprios olhos. Ai dos que se consideram heróis quando se trata de beber e se gabam de todo o álcool que são capazes de ingerir. Ai dos que tornam bem mal e mal bem. E ai mesmo, hein? Porque dependendo de quem você está fazendo esse ai bem, tomara que não seja eu. Porque eu vou fazer um vídeo logo em breve. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu vou explicar nesse vídeo como Deus me disse que eu sou a menina dos olhos dele. Ele me deu